Bom dia! Hoje, continuação da nossa leitura da autobiografia de um yogi, no capítulo 8, Jagadish Chandra Bose, grande cientista da Índia. Vamos então iniciar. As invenções de aparelhos sem fio por Jagadish Chandra Bose antecederam as de Marconi. Ouvindo essa provocante afirmação, aproximei-me numa calçada de um grupo de professores empenhado em discussão científica. Se o motivo que me levou a chegar perto foi o orgulho racial, lamento. Não posso negar meu profundo interesse em tornar evidente o papel de liderança que ainda pode desempenhar na física e não apenas na metafísica. Senhor, o que quer dizer? Perguntei. O professor respondeu cortesmente. Bose foi o primeiro a inventar um coesor sem fio e um instrumento para indicar a refração das ondas elétricas. Mas o inventor indiano não explorou comercialmente suas invenções. Sua atenção logo se desviou do mundo inorgânico para o orgânico. Suas revolucionárias descobertas sobre a fisiologia das plantas estão ultrapassando até mesmo as suas radicais realizações como físico. Agradeci polidamente ao professor. Ele acrescentou: o grande cientista leciona no President's College, onde é um dos meus colegas. No dia seguinte, fiz uma visita ao sábio em sua casa, que ficava próxima à minha. Havia muito tempo que eu admirava a respeitosa distância. O sério e reservado botânico cumprimentou-me delicadamente. Era homem robusto, de uns 50 anos, de belas feições, cabelo grosso, testa larga e os olhos abstraídos de um sonhador. A exatidão que punha em suas palavras denotava os hábitos científicos de uma vida inteira. Regressei recentemente de uma visita às sociedades científicas ocidentais. Seus membros manifestaram intenso interesse nos delicados instrumentos de minha invenção e demonstram a unidade indivisível de toda a vida. O precosgrafo Bose permite ampliar 10 milhões de vezes. O microscópio aumenta apenas alguns milhares de vezes, e apesar disso, deu impulso vital à ciência biológica. O crescógrafo desvenda incalculáveis horizontes. Muito o Senhor fez para acelerar o abraço entre Oriente e Ocidente com os braços impessoais da ciência. Estudei em Cambridge. Admirável é o método ocidental de submeter toda a teoria a uma escrupulosa verificação experimental. Tenho aliado sempre o procedimento empírico ao dom de introspecção, que é minha herança oriental. Juntos, os dois métodos, tenho aliado sempre o procedimento empírico ao dom de introspecção, que é a minha herança oriental. Juntos, os dois processos me permitiram sondar os silêncios de reinos da natureza incomunicáveis há longo tempo. Os reveladores gráficos de meu crescógrafo são provas aos olhos mais céticos de que as plantas possuem um sistema nervoso sensível e uma vida emocional variada. Aqui tem uma nota dizendo que, pela invenção do crescógrafo, Bose recebeu o título de cavaleiro em 1917. Bom, as plantas possuem um sistema nervoso sensível e uma vida emocional variada. Amor, ódio, alegria, amor, prazer, dor, excitabilidade, estupor e inúmeras outras reações a estímulos são tão universais nas plantas
como nos animais. O singular palpitar da vida em toda a criação poderia parecer uma imagem poética antes de sua descoberta, professor. Conheci um santo que jamais arrancava uma flor. Devo roubar da roseira seu orgulho em ser bela? Devo ofender sua dignidade com meu rude gesto de despila? As palavras de compaixão do santo são literalmente comprovadas pelas descobertas que o Senhor fez. O poeta é íntimo da verdade, enquanto o cientista se aproxima dela desajeitadamente. Um dia venho a meu laboratório e vejo o inequívoco testemunho do crescógrafo. Agradecido, aceitei seu convite e me despedi. Soube mais tarde que o botânico saíra do President's College e planejava fundar um centro de pesquisas em Calcutá. Quando o Instituto Bose foi inaugurado, comparecia à solenidade. Centenas de entusiasmados visitantes andavam pela propriedade. Encantava-me o simbolismo artístico e espiritual do novo lar da ciência. Seu portão de entrada é uma relíquia centenária trazida de um santuário distante, tendo à frente um tanque de lótus. Lótus é a flor de lótus, que é um antigo símbolo divino da Índia. As suas pétalas, ao se abrir, sugerem a expansão da alma, o crescimento de sua beleza pura que emerge da lama, onde tem a raiz, traz uma benéfica promessa espiritual. O lótus, ele sobe, ele surge do lodo, da lama, do rio, e ele abre suas pétalas branquíssimas, né? O antigo símbolo divino na Índia. Tendo à frente um tanque de lótus, uma escultura feminina com uma tocha simboliza o respeito indiano pela mulher como a imortal portadora de luz. Um pequeno templo no jardim é consagrado ao número, que está além de todos os fenômenos. A ausência de qualquer imagem ao altar sugere a idade da divindade incorpórea. O discurso de Bose nessa grande ocasião poderia ter saído dos lábios inspirados de um dos antigos rishis. Consagro hoje este instituto não simplesmente como um laboratório, mas como um templo. A reverente solenidade de suas palavras estendeu-se como um manto invisível sobre a multidão que lotava o auditório. No decorrer de minhas pesquisas, fui inconscientemente levado às fronteiras da física e da fisiologia. Para meu espanto, descobri que as linhas limítrofes se desvaneciam a que pontos de contatos emergiam entre o reino do vivo e do não vivo. A matéria inorgânica foi percebida como algo não inerte, vibrava intensamente sob a ação de forças numerosas. Uma reação universal poderia colocar o metal, o vegetal e o animal sob a mesma lei. Todos exibiam essencialmente os mesmos fenômenos de fadiga e depressão, com possibilidades de recuperação e de estímulo, bem como a permanente falta de reação associada à morte. Cheio de assombro diante dessa fantástica generalização, foi com grandes esperanças que anunciei minhas descobertas para a Royal Society. Descobertas demonstradas por meio de experiências. Os fisiologistas presentes, porém, me aconselharam a limitar minhas pesquisas ao campo da física, onde reconheciam meu sucesso, em vez de invadir os seus reinos em conserva. Sem querer, eu me extraviara nos domínios de um desconhecido sistema de castas e ofendera sua etiqueta. Um inconsciente preconceito teológico apresentou-se também, o que confunde ignorância com fé. Frequentemente esquecemos que aquele que nos cercou com o mistério da criação, sempre em evolução, deu-nos também o desejo de questionar e de entender. Incompreendido pelos outros durante muitos anos, finalmente entendi que a vida de um devoto da ciência está inevitavelmente repleta de esforços intermináveis,
cabe a ele lançar sua vida em ardente oferenda, encarando perda e sucesso, perda e ganho, sucesso e fracasso como a mesma coisa. Encarando perda e ganho, sucesso e fracasso como a mesma coisa. Com o tempo, as principais sociedades científicas do mundo aceitaram minhas teorias e descobertas, reconhecendo a importância da contribuição indiana à saúde. Pode qualquer coisa, pequena ou limitada, alguma vez satisfazer a mente da Índia? Unindo sua tradição sempre viva a um poder vital de rejuvenescimento, nossa terra se readaptou a si mesma por meio de incontáveis transformações. Sempre existiram indianos que, desprezando o instantâneo e cativante prêmio do momento, buscaram a realização dos mais altos ideais da vida, não pela renúncia passiva, mas pelo esforço ativo. O fraco, que recusa o combate, nada ganha, porque a nada renunciou. Só quem lutou e venceu pode enriquecer o mundo, compartilhando os frutos de sua experiência vitoriosa. O trabalho já realizado pelo Laboratório Bolse sobre a reação da matéria e sobre as inesperadas revelações da vida vegetal descortinou vastas áreas de pesquisa na física, na fisiologia, na medicina, na agricultura e até na psicologia. Problemas até então encarados como insolúveis são agora trazidos à esfera da investigação experimental. Mas não se obtém grandes triunfos sem rigorosa exatidão. Daí a extensa bateria de aparelhos e de instrumentos supersensíveis projetados por mim, expostos em seus estojos no saguão do Instituto. Eles dão testemunho do esforço prolongado para ir além das aparências enganadoras e penetrar na realidade que permanece invisível, do contínuo trabalho, persistência e recursos usados para superar as limitações humanas. Todos cientistas criativos sabem que o verdadeiro laboratório é a mente, onde as leis da verdade são descobertas por trás das ilusões. As conferências feitas aqui não serão meras repetições de conhecimentos de segunda mão. Anunciarão novas descobertas e mostradas pela primeira vez nessas salas. Com a publicação regular das atividades do Instituto, as contribuições indianas chegarão ao mundo inteiro, tornar-se-ão propriedade pública, nenhuma patente será requerida. O espírito de nossa cultura nacional exige que estejamos para sempre livres da profanação de utilizar o conhecimento apenas para ganho pessoal. Além disso, desejo que as instalações do Instituto estejam, na medida do possível, disponíveis aos pesquisadores de todos os países. Quanto a isto, esforço-me para levar avante as tradições de meu país. Há 25 séculos a Índia acolhia estudiosos do mundo inteiro nas antigas universidades de Nalanda e Tashila. Embora a ciência não seja nem do Oriente nem do Ocidente, mas internacional em sua universalidade, ainda está especialmente capacitada para fazer grandes contribuições. E aqui tem uma, uma anotação, né, que fala sobre contribuições da ciência pela Índia. Eu vou ler, tá? Que é importante. A estrutura atômica da matéria era bem conhecida pelos antigos hindus. Um dos 6 sistemas de filosofia hindu é, é o Vasesika, de raiz sânscritas visessas, individualidade atômica. Um dos mais importantes comentaristas do Vaisesika foi a Aurukya, também conhecido Kanada, o comedor de átomos nascido há cerca de 2.800 anos.
Em artigo escrito por Taramata na revista S-West de 1934, foi apresentado um resumo dos conhecimentos científicos do Weizsäcker. Embora a teoria atômica moderna seja, em geral, considerada um novo progresso científico, ela foi brilhantemente exposta há muitíssimos anos por Kanada, comedor de átomos. O termo sânscrito, anos, traduz-se corretamente por átomo, na posterior acepção literal grega de não cortado ou indivisível. Outras explanações científicas dos tratados Vasezica da era anterior a Cristo incluem movimento das agulhas em direção aos ímãs. 2. Circulação da água nas plantas. 3. A caixa, ou éter, inéteres sem estrutura, como base transmissora das forças sutis. 4. O calor solar como causa de todas as outras formas de calor. 5. O calor como causa da alteração molecular. 6. A lei da gravidade causada pela propriedade inerente aos átomos terrestres da força da atração, causa da queda dos corpos. 7. A natureza cinética de toda energia, toda causa sempre tem origem no consumo de energia ou na redistribuição de movimento. 8. Dissolução universal por meio da desintegração de átomos. 9. A radiação do calor e dos raios luminosos, partículas infinitamente pequenas, precipitando-se em todas as direções com inconcebível velocidade. Seria a moderna teoria dos raios cósmicos. E 10. A relatividade do tempo e do espaço. Então, tudo isso já existia nesse tratado, né, tão antigo, anterior a Cristo. Weizsäcker atribuía a origem do mundo aos átomos eternos em sua natureza, isto é, em suas peculiaridades últimas. Considerava que os átomos possuíam um movimento vibratório contínuo. A recente descoberta de que um átomo é um sistema solar em miniatura não seria novidade para os antigos filósofos do Weizsäcker, que também reduziram o tempo a seu derradeiro conceito matemático, descrevendo a menor unidade do tempo, cala, como o período de que um átomo leva para percorrer sua própria unidade em espaço. Então, assim, é um conhecimento muito grande, né, que já existia, né? Bom, a ardente imaginação indiana que pode, de um conjunto de fatos aparentemente contraditórios, extrair uma nova ordem, é mantida sob controle pelo hábito da concentração, mas esta restrição confere à mente o poder de manter-se na busca da verdade com infinita paciência. Eu tinha lágrima nos olhos às últimas palavras do cientista. Não é paciência, de certo, um sinônimo na Índia, desconcertando igualmente o tempo e os historiadores? Visitei novamente o centro de pesquisas logo após o dia da inauguração. O grande botânico, fiel à sua promessa, recebeu-me em seu tranquilo laboratório. Ligarei o crescógrafo a esta samambaia. A ampliação é tremenda. Se o rastejar de um caracol fosse ampliado na mesma proporção, a criatura pareceria ter a velocidade de um trem expresso. Meu olhar fixou-se com atenção na tela que refletia a sombra ampliada da samambaia. Pequenos movimentos de vida eram agora amplamente perceptíveis. A planta crescia lentamente diante de meus olhos fascinados. O cientista tocou uma ponta da samambaia com uma vareta de metal. A pantomima que se desenvolvia parou bruscamente, retornando seus eloquentes ritmos logo que a vareta foi retirada. Você viu como até uma leve interferência exterior é prejudicial aos tecidos sensíveis, comentou Bose. Observe, agora administrarei cloroformo a seguir um antídoto. O efeito do clorofórmio foi deter todo o crescimento. O antídoto o fez reviver. Os movimentos evolutivos presenciados na tela me prendiam mais do que o enredo de um filme. Meu companheiro
aqui no papel de vilão, introduziu um instrumento cortante numa parte da samambaia. A dor manifestou-se por agitações espasmódicas. Quando ele passou uma lâmina parcialmente pela haste, a sombra agitou-se com violência e em seguida imobilizou-se no ponto final da morte. Uma foto aqui desse cientista, grande físico e botânico indiano, inventor do crescógrafo, Jagadish Chandra Bose. Ele está fazendo as experiências, daí mostrando com esse crescógrafo e amplia, né, muitas vezes, né, as reações, né, da planta. Cloroformizando antecipadamente uma árvore enorme, conseguiu um transplante bem-sucedido. Normalmente, esses monarcas da floresta morrem logo depois de uma mudança. Zagat sorria feliz ao narrar a operação salva-vidas. Os gráficos de meus delicados aparelhos provaram que as árvores têm um sistema circulatório. Os movimentos da seiva correspondem à pressão do sangue no corpo dos animais. A ascensão da seiva não é explicável pelas teorias mecânicas comumente propostas, como, por exemplo, a da tração capilar. O fenômeno foi revelado pelo crescógrafo como atividade de células vivas. Ondas peristálticas irradiam-se de um tubo cilíndrico que se estende ao longo da árvore e funciona como um coração de verdade. Quanto mais conhecimento se aprofunda, mais admirável é a prova de que um plano uniforme liga todas as formas na diversificada natureza. O grande cientista indicou outro instrumento Bose. Vou mostrar-lhe experiências com um pedaço de estanho. A força vital nos metais reage negativamente ou positivamente aos estímulos. A tinta registrará as várias reações. Então, com esse aparelho, já ele mostrou, né, que as plantas, né, os vegetais, as árvores, todos são seres vivos, né? Que antes não se acreditava que era apenas uma atração, né, pela, pela, para fora, assim, né, para o externo, e não, né, que aquilo realmente tem vida e tem reação, né, então as árvores, né, hoje em dia já é bem divulgado, né, mas naquele tempo ainda hum, era, não era conhecido isso, né. Bom, daí ele indicou outro instrumento Bose para falar então agora sobre um pedaço de estanho, né, que é um metal. Profundamente absorto, observei o gráfico que registrava as ondas características da estrutura atômica. Quando o professor aplicou o cloroforme ao metal, os registros vibratórios cessaram e começando à medida que o estanho voltava lentamente ao seu estado normal. Meu companheiro administrou-lhe uma substância química venenosa. Simultaneamente ao último tremor do estanho, a agulha, de maneira dramática, registrou no gráfico a notícia da morte. Então, também mostrando que os minerais também têm vida, né? Os instrumentos Bose demonstraram que metais como o aço, usados em tesouro e maquinário, estão sujeitos à fadiga e recuperam a eficiência após pausas periódicas. A pulsação da vida nos metais sofre danos sérios e pode até ser extinta quando empregam correntes elétricas ou pressão muito forte. Passei a olhar pelas numerosas invenções, eloquentes testemunhos de uma engenhosidade incansável. Senhor, é lamentável que o desenvolvimento da agricultura em larga escala não seja acelerado pelo amplo uso de seus maravilhosos aparelhos. Não seria facilmente possível empregar algum deles em rápidas experiências de laboratório para indicar a influência dos vários tipos de fertilizante no crescimento das plantas? Você tem razão. Inúmeras aplicações terão os instrumentos Bose quando usados pelas gerações futuras.
Raras vezes o cientista recebe recompensa de seus contemporâneos. A alegria de prestar um serviço criativo lhe basta. Expressando minha gratidão sem reservas, despedi-me do sábio, infatigável, pensei, pode a fertilidade assombrosa desse gênio esgotar-se algum dia? Não houve decréscimo com o passar dos anos. Inventando o complicado instrumento, o cardiógrafo da ressonância, Bose continuou em suas extensas pesquisas sobre as incontáveis plantas da Índia. Enorme e insuspeitada farmacopeia de drogas úteis foi descoberta. O cardiógrafo, de uma precisão infalível, registra no gráfico até um centésimo de segundo. Os registros de ressonância medem pulsações infinitesimais nas estruturas humanas, animais e vegetais. O grande botânico previu que o uso de seu cardiógrafo levará à vivisecação em plantas em vez de nos animais. Administrado simultaneamente a uma planta e a um animal, um remédio apresenta, segundo demonstra os registros paralelos, uma espantosa unanimidade de resultados, assinalou. Tudo o que existe no homem foi prefigurado na planta. Experiências com vegetais contribuirão para diminuir o sofrimento de homens e animais. Anos mais tarde, as descobertas pioneiras de Bose foram corroboradas por outros cientistas. O The New York Times assim noticiou um trabalho feito em 1938 na Universidade da Colômbia. Comprovou-se nos últimos anos que diminutos impulsos elétricos são gerados quando os nervos transmitem mensagens entre o cérebro e outras partes do corpo. Os impulsos foram medidos por delicados galvanômetros e aumentados em milhões de vezes por modernos amplificadores. Até agora não se havia encontrado nenhum método satisfatório para estudar a passagem dos impulsos pelas fibras nervosas de animais ou homens vivos, devido à grande velocidade com que ocorre. Os doutores K.S. Cole e H.J. Curtis noticiaram a descoberta de que a estrutura unicelular da nitela, planta de água doce, comumente usada em aquários de peixinhos dourados, é virtualmente idêntica à estrutura das fibras nervosas, quando descobriram que as fibras da nitela, quando agitadas, propagam ondas elétricas semelhantes em tudo, exceto na velocidade, às ondas das fibras nervosas dos homens e dos animais. Verificou-se que os impulsos nervosos elétricos nas plantas são muito mais lentos do que nos animais. Os pesquisadores de Colômbia, por isso, aproveitaram a descoberta para filmar, em câmera lenta, a passagem dos impulsos elétricos nos nervos. Assim, a planta nitela pode se tornar uma espécie de pedra de roseta para decifrar os segredos hermeticamente guardados na zona limítrofe entre a mente e a matéria. Então, o poeta Rabindranath Tagore foi um dos maiores amigos do idealista cientista indiano. O doce cantor de Bengala dedicou a Bose os seguintes versos: chama, ó eremita, com as autênticas palavras do antigo hino Sama. Levanta, desperta, chama o homem que se vangloria de seu chástrico saber, para que deixe as discussões vãs, pedantes e estéreis. Chama esse tolo pretensioso para que saia e veja a face da natureza, esta ampla terra. Envia o chamado a teu bando de acadêmicos, juntos em torno ao fogo do sacrifício. Todos se reúnam, assim também nossa Índia, nossa antiquíssima terra, a si mesmo retorne. Ah, volte outra vez ao trabalho firme, ao dever e à devoção, a seu transe de séria meditação, que ela ocupe, imperturbável, desapegada, pacífica e pura, novamente seu trono e pedestal excelsos, ó Mestre, ah, Mestre de todas as terras.
traduzido para o inglês por Manmohan Ghosh, do original bengali de Rabindranath Tagore. O hino Sama mencionado por este poema é um dos quatro Vedas. Os outros três são Rig, Yajur e Arthas. Os textos sagrados explanam a natureza de Brahma, Deus, o Criador, cuja expressão em cada homem denomina-se Atma, alma. A raiz verbal de Brahma é Bri, expandir, que transmite o conceito védico do divino poder de crescimento espontâneo, de irrupção da atividade criativa. Considera-se que o cosmo, como a teia de aranha, evolui para fora do ser divino. Pode-se dizer que toda a importância dos Vedas resume-se na fusão consciente do Atma com Brahma, da alma com o espírita. O Vedanta, sumário dos Vedas, tem inspirado muitos grandes pensadores ocidentais. O historiador francês Victor Cousin disse: quando lemos com atenção os monumentos filosóficos do Oriente, sobretudo os da Índia, descobrimos neles muitas verdades tão profundas que somos obrigados a dobrar os joelhos ante a filosofia oriental e a ver nesse berço da raça humana a terra nativa da mais alta filosofia. Mesmo as mais elevada filosofia europeia, o idealismo da razão, proclamado pelos filósofos gregos, parece, se comparado à vida e ao vigor abundante do idealismo oriental, uma débil centelha de Prometeu contra um dilúvio de luz solar. Durante milênios, as 100.000 estrofes dos Vedas não foram escritas, mas transmitidas oralmente pelos sacerdotes brahmanes. O papel e a pedra estão sujeitos aos efeitos destrutivos do tempo. Os Vedas perduraram através das eras porque os rishis compreendiam a superioridade da mente sobre a matéria como meio apropriado de transmissão. O que pode ser melhor do que as luzes do coração? Observando a ordem especial em que as palavras védicas ocorrem, auxiliadas pelas regras fonéticas de combinação de sons e de ligação entre letras, e ainda provando, por certos processos matemáticos, a exatidão dos textos memorizados, os Brahmanes preservaram incomparavelmente, desde a obscura antiguidade, a pureza original dos Vedas. Cada sílaba de uma palavra védica é dotada de significação e eficácia. Falando que todo esse conhecimento tão antigo que estão nesses livros, os Vedas, transmitido pelos Vedas, né, do original, foi por muito tempo transmitida de forma oral, né? E, e daí fala que tudo tinha um significado, tinha um tempo certo, justamente para eles também poderem memorizar, né, tudo corretamente, e que esse conhecimento é tão profundo e vem sendo comprovado, né, nas teorias ocidentais, né, depois pela ciência, né, foi sendo comprovado. E assim termina esse capítulo, depois de alguns capítulos, né, falando sobre o, o tigre, né, sobre o dos odores, né, o que levita, né, demonstrando também que na Índia também tem bastante estudos considerados científicos, né? Então é esse o capítulo de hoje e assim terminamos. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser.